Quando meu primo me ligou dizendo que tinha herdado o sítio do nosso avô e queria saber se eu topava ir para lá ajudar ele a tocar o negócio, na hora pensei que podia ser uma boa. Estava meio cansado da vida na cidade, do trânsito, do barulho, da correria. E, além do mais, estava desempregado há uns 3 meses e a situação financeira não estava das melhores. O sítio ficava bem no interior dessas regiões que você tem que pegar estrada de terra para chegar e onde todo mundo conhece todo mundo. A propriedade não era muito grande, mas tinha uma casa boa de morar e terreno suficiente para plantar bastante coisa. Meu primo disse que a ideia era dividir tudo meio a meio: o trabalho, os gastos e os lucros. Me pareceu justo. Quando cheguei lá pela primeira vez, confesso que fiquei impressionado. A casa era maior do que eu esperava, bem conservada, com uma varanda grande na frente que dava uma vista bonita das montanhas. Tinha energia elétrica, água encanada, todas as comodidades básicas. Meu avô tinha cuidado bem do lugar antes de morrer, mas logo no primeiro dia, enquanto a gente estava caminhando pelo terreno para eu conhecer tudo, reparei numa área lá no fundo que parecia diferente do resto. Era um pedaço onde as árvores cresciam mais juntas, formando uma sombra mais fechada. E bem no meio dessa área tinha uma moita enorme, dessas que você olha e já vê que está ali há muito tempo. A moita era realmente impressionante. Devia ter uns 3 metros de altura e ocupava uma área considerável, talvez uns 15 metros quadrados. Os galhos se entrelaçavam de um jeito meio estranho, formando quase uma parede verde. E ao redor dela, a terra parecia mais escura, mais úmida, mesmo sendo época de seca. Quando perguntei para o meu primo sobre aquela área, ele ficou meio sem jeito. Olhou para a moita com uma expressão estranha e disse que era melhor a gente não mexer por ali. Perguntei por quê, e ele contou uma história que nosso avô sempre repetia. Segundo a história, há muitos anos, bem ali naquele lugar, tinham enterrado 2 bebês gêmeos que morreram logo depois de nascer. A mãe das crianças tinha morrido no parto, e o pai, desesperado e sem dinheiro para um enterro decente, acabou enterrando as crianças ali mesmo na propriedade, sem cerimônia religiosa, sem nada. Desde então, a moita tinha brotado naquele exato lugar e nunca parava de crescer. Meu avô sempre dizia que não era para mexer ali, que era um lugar sagrado de alguma forma. Ele respeitava aquele canto e sempre orientava todo mundo a fazer a mesma coisa. Eu ouvi a história, mas sinceramente achei meio exagerado. Quer dizer, pode até ser que tenham enterrado alguém ali há muito tempo, mas isso não quer dizer que a gente não pode usar a terra. Se fosse para respeitar todo lugar onde alguém foi enterrado, metade do Brasil seria sagrado. Mas meu primo levava a coisa a sério. Disse que nosso avô sempre foi uma pessoa sensata. Não era de inventar história, e que se ele dizia para não mexer ali, devia ter um motivo. Falou que a gente tinha terra suficiente no resto da propriedade e que não valia a pena arriscar. Durante os primeiros dias que passei no sítio, fiquei observando aquela moita. Tinha alguma coisa estranha nela que eu não conseguia explicar. Primeiro, ela parecia estar sempre crescendo. Não que desse para ver ela crescer, mas a impressão que eu tinha é que a cada dia ela estava um pouquinho maior, um pouquinho mais densa. Segundo, nunca vi bicho nenhum por perto dela. Nem passarinho, nem inseto, nem lagarto, nada. O resto do sítio estava cheio de vida. Tinha sabiá, bem-te-vi, galinha d'Angola, borboleta, abelha, de tudo. Mas naquela área específica da moita, era como se os bichos evitassem chegar perto. Terceiro, mesmo nos dias mais quentes, sempre batia uma brisa diferente quando a gente passava perto dali. Não era uma brisa fresca, era uma brisa meio gelada, meio úmida, que dava arrepio. E às vezes, principalmente no final da tarde, parecia que vinha um cheiro estranho de lá, meio doce, meio enjoativo.
Meu primo percebeu que eu ficava reparando na moita e sempre me lembrava da história. Dizia que nosso avô viveu mais de 80 anos respeitando aquele lugar e que foi assim que conseguiu tocar o sítio em paz todo esse tempo. Segundo ele, não valia a pena mexer com coisa que não se entende. Mas eu continuava achando que era superstição demais. A gente precisava de toda a terra disponível se quisesse fazer o sítio dar lucro. Aquela área parecia até mais fértil que o resto pela cor escura da terra. Era um desperdício deixar ela parada. Uma semana depois que eu cheguei, apareceu lá o João, que era o caseiro que cuidava do sítio quando nosso avô era vivo. Ele tinha ficado desempregado depois que o velho morreu e meu primo decidiu contratar ele de volta porque conhecia bem o lugar, sabia lidar com os animais e tinha experiência com plantio. O João era um cara interessante. Tinha uns 50 anos, era forte ainda, desses homens do interior que estão acostumados com trabalho pesado. Era meio sério, não falava muito, mas quando falava era sempre coisa sensata. E tinha uma coisa nele que passava confiança, sabe? Dava para ver que era uma pessoa honesta e trabalhadora. Quando ele viu a gente conversando sobre a moita, perguntou qual era o problema. Meu primo contou a história dos gêmeos enterrados e eu falei que achava que era besteira deixar uma área boa de terra parada por causa de superstição. O João ouviu tudo em silêncio, com aquela cara séria dele. Depois, deu uma risada baixa e disse que aquilo era tudo bobagem de gente velha. Segundo ele, nosso avô era muito supersticioso e isso estava atrapalhando o aproveitamento da propriedade. Ele disse que já tinha reparado naquela moita há muito tempo e que ela estava ocupando um espaço que podia render uma boa plantação. Falou que o solo ali parecia até mais fértil que o resto, pela cor e pela umidade. Era um desperdício mesmo deixar aquilo parado. Meu primo tentou explicar que nosso avô sempre respeitou aquele lugar e que talvez tivesse um motivo, mas o João foi meio irônico. Disse que se fosse para respeitar todo lugar onde alguém morreu, não sobrava terra para plantar em lugar nenhum. E que mesmo que fosse verdade a história dos bebês, isso tinha acontecido há décadas e já não fazia mais diferença. Eu comecei a concordar com o João. Realmente parecia exagero deixar aquela área sem usar. E convenhamos, mesmo que tivesse gente enterrada ali, depois de tanto tempo, a terra já tinha absorvido tudo. A natureza tem seu jeito de reciclar as coisas. O João foi convincente quando disse que conhecia bem o terreno, que sabia o que estava fazendo e que se responsabilizava por limpar a área. Falou que tinha experiência com esse tipo de trabalho e que no máximo em 2 dias deixava tudo limpinho para a gente poder plantar. Ele ainda disse uma coisa que fez sentido, que se a gente queria fazer o sítio dar lucro, tinha que pensar como empresário, não como pessoa supersticiosa. Que nosso avô, com todo o respeito, era de uma geração diferente e que a gente precisava usar todos os recursos disponíveis. Meu primo ainda estava resistindo um pouco, mas eu estava cada vez mais convencido e o João parecia tão seguro do que estava falando que acabou convencendo todo mundo. No fim das contas, meu primo concordou em deixar ele limpar a área. Na manhã seguinte, o João chegou cedo com a foice na mão, uma foice grande, bem afiada, dessas de cabo longo que os caras do interior usam para cortar mato grosso. Estava animado, dizendo que ia acabar com aquela bobagem de uma vez por todas. Ele falou que depois que limpasse tudo, a gente ia ver como aquela terra era boa e ia se arrepender de ter deixado ela parada por tanto tempo. Disse que conhecia a terra boa quando via e que ali ia dar uma plantação bonita. Eu e meu primo ficamos meio acompanhando quando ele começou a trabalhar. A moita era realmente densa, cheia de galhos entrelaçados e espinhos. Mas o João estava acostumado com esse tipo de serviço e foi cortando tudo com bastante técnica e determinação. O barulho da foice cortando os galhos ecoava por todo o sítio. Era um som ritmado, constante, que dava até uma sensação boa de trabalho sendo feito.
O João parava de vez em quando para limpar o suor e ajeitar a foice, mas logo voltava ao trabalho com a mesma energia. Foi estranho ver aquela moita sendo destruída. Ela estava ali há tanto tempo que parecia parte natural da paisagem. Mas conforme o João ia cortando, a área ia ficando diferente, mais aberta, mais parecida com o resto do terreno. Uma coisa que me chamou a atenção é que os galhos da moita eram mais resistentes do que pareciam. O João tinha que fazer força para cortar e algumas vezes a foice até travava. Ele comentou que a madeira estava bem dura, mais dura do que o normal para esse tipo de planta. Outra coisa estranha é que quando cortava os galhos mais grossos, saía uma seiva meio escura, quase preta, que grudava na foice e nas mãos do João. Ele precisava parar de vez em quando para limpar a ferramenta porque estava ficando pegajosa demais. Mas o João não se incomodava com nada disso. Continuava trabalhando com determinação, como se estivesse fazendo uma coisa importante e necessária. De vez em quando comentava que aquela madeira ia dar uma boa lenha, que não ia desperdiçar nada. O trabalho levou quase o dia todo. O João só parou na hora do almoço, que minha prima preparou para ele. Comeu rapidinho e voltou ao trabalho, dizendo que queria terminar tudo naquele mesmo dia. No final da tarde, quando o sol estava começando a se pôr, a área estava completamente limpa. O João tinha cortado tudo bem rente ao chão, tirando até as raízes menores que conseguiu alcançar. Ainda juntou todos os galhos numa pilha grande para queimar depois. A terra ficou exposta, escura e úmida, parecendo realmente fértil. Tinha um cheiro forte de terra molhada, desses que a gente sente depois da chuva, e dava para ver que o solo ali era diferente mesmo, mais rico, mais escuro que o resto do terreno. Quando terminou, o João estava claramente satisfeito com o trabalho. Limpou a foice com cuidado, guardou a ferramenta e olhou para a área limpa com orgulho. Disse que a gente ia ver como aquela terra ia dar uma plantação bonita. Ele comentou que nosso avô tinha perdido muito dinheiro por deixar aquela área parada e que agora a gente ia recuperar o tempo perdido. Falou que conhecia bem esse tipo de solo e que qualquer coisa que a gente plantasse ali ia crescer forte e bonito. Naquela noite, a gente até comemorou um pouco. Parecia que tínhamos dado um passo importante para melhorar o sítio. O João foi embora satisfeito, dizendo que no dia seguinte ia começar a preparar a terra para plantio. Estava confiante que tinha feito a coisa certa. Meu primo ainda estava meio receoso, mas admitiu que a área tinha ficado boa. Disse que talvez nosso avô fosse supersticioso mesmo e que a gente tinha feito bem em seguir o conselho do João. Afinal de contas, ele tinha experiência e sabia o que estava fazendo. Eu fui dormir tranquilo, pensando que no dia seguinte a gente ia começar a plantar naquela área nova. Estava animado com a possibilidade de aumentar a produção do sítio e começar a ver algum retorno financeiro do investimento. Mas quando acordei na manhã seguinte, a primeira coisa que notei foi um silêncio estranho lá fora. Geralmente de manhã tinha muito barulho de passarinho, galinha, cachorro, mas naquele dia estava tudo quieto demais, como se até os bichos estivessem com medo de alguma coisa. Olhei pela janela do quarto e quase não acreditei no que estava vendo. A moita tinha crescido de novo. Não só tinha crescido, como estava maior do que antes. E o mais assustador é que ela estava cobrindo a porta da casa do João, que ficava ali perto da área que ele tinha limpado. Acordei meu primo aos gritos e a gente saiu correndo para ver de perto. Era impossível, mas estava acontecendo. A moita estava lá, verde, fresca, como se tivesse brotado durante a noite. Os galhos se entrelaçavam de um jeito que parecia até proposital, formando uma parede densa na frente da porta da casa do João. Não eram galhos novos crescendo dos tocos que tinham sobrado. Era uma moita completamente nova, como se tivesse brotado do nada durante aquelas poucas horas de sono. E ela estava maior e mais densa do que estava antes do João cortar. A gente ficou ali parado, tentando entender o que estava acontecendo,
Como uma planta podia crescer daquele jeito em tão pouco tempo? Era biologicamente impossível. Até as plantas que crescem mais rápido do mundo não crescem assim. Gritamos pelo João, mas ele não respondeu. A casa estava toda fechada e a gente não conseguia chegar na porta por causa da moita. Os galhos estavam tão entrelaçados que formavam uma barreira sólida, impossível de atravessar sem cortar. Meu primo sugeriu que talvez o João tivesse saído muito cedo e estava trabalhando em outro lugar do sítio. Mas era estranho porque a gente não tinha ouvido barulho de motor, de portão, de nada. E além disso, como ele teria saído se a moita estava bloqueando a porta? Tentamos dar a volta na casa para ver se tinha alguma outra entrada, alguma janela aberta. A casa do João era pequena, só tinha 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Mas todas as janelas estavam fechadas e não tinha porta dos fundos. Foi quando lembrei que tinha uma janela do quarto que às vezes ficava meio aberta porque o trinco estava quebrado. Conseguimos forçar e abrir ela o suficiente para eu conseguir entrar na casa. A primeira coisa que notei quando entrei foi o cheiro. Era um cheiro estranho, meio doce, meio enjoativo, como se alguma coisa estivesse começando a apodrecer. Era parecido com o cheiro que às vezes vinha da direção da moita, só que mais forte. Chamei pelo João, mas a casa estava em silêncio total. Fui até a sala e não vi nada fora do normal. A cozinha também estava como sempre, limpa, organizada, do jeito que o João sempre deixava. Mas quando cheguei no quarto dele, vi que a cama não tinha sido usada. As cobertas estavam esticadas, o travesseiro estava no lugar, tudo do mesmo jeito que ele deve ter deixado na manhã anterior, antes de ir trabalhar. Isso queria dizer que o João não tinha dormido em casa. Mas onde ele estava? Abri a porta da frente por dentro e contei para o meu primo o que tinha visto. A gente começou a ficar realmente preocupado. Se o João não tinha dormido em casa, onde ele tinha passado a noite? E como a moita tinha crescido daquele jeito sem ele ver? Começamos a procurar pelo João em todo o sítio. Talvez ele tivesse dormido debaixo de alguma árvore, ou tivesse bebido demais e estava dormindo em algum canto. Ou talvez tivesse saído muito cedo para a cidade e estava voltando a pé. Procuramos no curral, no galinheiro, no depósito de ferramentas, na casa de farinha que tinha nos fundos da propriedade. Gritamos o nome dele, chamamos, mas nada. Era como se ele tivesse sumido do nada. Conforme o dia foi passando e a gente não encontrava ele, o nervosismo foi aumentando. Principalmente porque a moita parecia estar crescendo ainda mais. A cada hora que passava, ela ficava mais densa, mais alta, mais estranha. E tinha uma coisa que estava me incomodando muito. De vez em quando o vento batia na moita, dava para ouvir um barulho estranho, como se fosse um gemido baixinho. Meu primo disse que devia ser o vento passando pelos galhos, mas para mim soava como se fosse uma pessoa tentando falar. No final da tarde, quando o sol estava se pondo e a gente ainda não tinha achado o João, decidimos que precisava cortar a moita de novo. Talvez ele estivesse lá dentro, machucado ou doente, e não conseguia responder quando a gente chamava. Pegamos a foice que o João tinha usado no dia anterior e começamos a cortar os galhos. Mas eles estavam muito mais duros que antes. A foice que cortava fácil no dia anterior agora mal conseguia arranhar a madeira. E aquela seiva escura estava saindo muito mais, deixando tudo pegajoso e com um cheiro ainda mais forte. Era um cheiro enjoativo, que dava náusea e fazia a gente querer sair dali. Mas a gente insistiu porque estava preocupado com o João. Talvez ele estivesse precisando de ajuda e a gente era a única chance dele. Continuamos cortando, mesmo com dificuldade, mesmo com nojo daquela seiva pegajosa. Foi quando chegamos mais perto da base da moita que vimos uma coisa que fez meu sangue gelar. Entre as raízes mais grossas estava aparecendo alguma coisa que parecia tecido, como se fosse um pedaço de roupa azul. Meu primo parou de cortar e a gente ficou olhando aquilo, tentando entender o que era.
A roupa azul parecia familiar, era parecida com a camisa que o João estava usando no dia anterior. Continuamos cortando com mais cuidado e logo ficou claro que era realmente a camisa do João. Mas ela não estava simplesmente ali, no meio das raízes. Ela estava integrada com a planta, como se os galhos tivessem crescido através dela, envolvendo ela, fazendo ela virar parte da moita. E não era só a camisa. Conforme a gente foi cortando mais, foi aparecendo mais pedaços de roupa. Um pedaço da calça jeans que ele usava, o cinto de couro velho que ele sempre estava com ele, e depois uma bota, aquelas botas de trabalho que ele calçava todo dia. Mas as roupas não estavam vazias, tinha alguma coisa dentro delas, e conforme a gente foi cortando mais, foi ficando claro o que era. Era o próprio João, mas não era como se ele tivesse sido enterrado ali, era como se ele tivesse virado parte da planta. Os galhos passavam através do corpo dele, enrolando nos braços, nas pernas, saindo por um lado e entrando por outro. Era como se a planta tivesse crescido usando ele como base, como suporte. E o mais horroroso é que parecia que ele estava vivo quando isso aconteceu. A expressão no rosto dele era de desespero total. Os olhos estavam arregalados, a boca aberta, como se ele tivesse tentado gritar, mas não conseguiu. As mãos estavam contraídas, como se ele tivesse tentado se defender ou se soltar dos galhos que o envolviam. Meu primo começou a vomitar e eu também fiquei enjoado. Era a coisa mais horrível que eu tinha visto na vida. O João estava ali, morto, mas integrado com a moita de um jeito que parecia impossível. Como se a planta tivesse literalmente devorado ele. E tinha uma coisa ainda mais assustadora. As raízes que envolviam o corpo dele estavam pulsando, como se tivessem vida própria. E de vez em quando saía aquela seiva escura, que agora a gente percebia que realmente parecia sangue coagulado. Paramos de cortar e saímos dali correndo. Não conseguíamos mais ficar perto daquilo. Era horroroso demais, impossível demais. Como uma planta podia ter feito aquilo com uma pessoa? Como ela tinha crescido tão rápido? Como tinha conseguido envolver um homem forte como o João? Naquela noite, a gente não dormiu direito. Ficamos trancados dentro de casa, tentando entender o que tinha acontecido. Será que o João tinha tido um ataque cardíaco ali perto da moita e de alguma forma as raízes cresceram em volta dele durante a noite? Mas isso não explicava a velocidade que tudo aconteceu. Plantas não crescem assim. E além disso, como as raízes tinham conseguido perfurar o corpo dele daquele jeito. Era como se elas tivessem força própria, como se soubessem o que estavam fazendo. Meu primo estava em choque. Ficava repetindo que a gente nunca devia ter mexido naquele lugar, que nosso avô estava certo, que tinha alguma coisa muito errada ali. Eu também estava assustado, mas tentava encontrar uma explicação lógica. Talvez a terra ali tivesse algum tipo de fungo ou bactéria que acelerava o crescimento das plantas. Talvez o João tivesse caído ali à noite, batido a cabeça, e de alguma forma a planta tinha crescido em volta dele, enquanto ele estava inconsciente. Mas no fundo, eu sabia que nenhuma explicação lógica fazia sentido. O que a gente tinha visto era impossível pela ciência que eu conhecia. Era como se aquele lugar realmente tivesse alguma coisa sobrenatural, alguma força que a gente não entendia. Na manhã seguinte, quando saímos para ver, a moita estava ainda maior. Agora ela não só cobria a casa do João, mas também uma boa parte do terreno ao redor. E o cheiro estava mais forte, mais enjoativo, insuportável. E tinha outra coisa terrível. Dava para ver claramente o contorno do corpo do João através dos galhos. Era como se a planta tivesse moldado ele, usado ele como estrutura para crescer. Os braços, as pernas, o tronco, tudo estava visível na forma da moita. A gente decidiu ir embora do sítio naquele mesmo dia. Não conseguíamos mais ficar ali, sabendo que o João estava morto daquele jeito horrível, sabendo que tinha alguma coisa muito errada com aquele lugar. Antes de partir, tentamos ligar para a polícia,
mas no interior a cobertura de celular é ruim e a gente não conseguiu completar a ligação. Pensamos em ir até a cidade mais próxima para avisar as autoridades. Mas como a gente ia explicar o que tinha visto? Quem ia acreditar numa história de uma planta que cresceu da noite para o dia e devorou uma pessoa? Iam achar que a gente estava maluco ou que a gente tinha matado o João e estava inventando uma história absurda para se livrar da culpa. No final, a gente simplesmente trancou o sítio e foi embora. Deixamos tudo como estava, incluindo a moita e o que restava do João. Não tínhamos coragem nem força para lidar com aquilo. A viagem de volta para a cidade foi tensa. A gente mal conversou durante o caminho. Meu primo estava claramente traumatizado e eu também não estava conseguindo processar direito o que tinha acontecido. Faz uns meses que isso aconteceu e eu ainda tenho pesadelos com aquela cena. O João enrolado nas raízes, com aquela expressão de desespero no rosto. Os galhos saindo do corpo dele como se fossem parte dele. Meu primo vendeu o sítio logo depois, bem barato, para um cara de fora que não conhecia a história. A gente não contou nada sobre o que aconteceu. Como explicar uma coisa daquela? O cara provavelmente ia achar que a gente estava tentando aplicar algum golpe. Até hoje, eu me pergunto o que realmente aconteceu naquela noite. Como a moita conseguiu crescer tão rápido? Como ela conseguiu envolver o João daquele jeito? Será que ele tentou cortar ela de novo durante a noite e alguma coisa deu errado? Ou será que a história dos gêmeos enterrados era verdade mesmo e a gente mexeu com alguma coisa que não devia? Talvez aqueles bebês que morreram sem batismo realmente estivessem protegendo aquele lugar e não gostaram de ver ele sendo violado. Seja como for, eu aprendi a respeitar essas histórias antigas. Pode parecer superstição para quem nunca viveu uma coisa assim, mas às vezes elas existem por um motivo. Às vezes as pessoas mais velhas sabem de coisas que a gente não consegue entender. Se eu pudesse voltar no tempo, nunca teria sugerido cortar aquela moita. Teria respeitado a vontade do meu avô e deixado aquele lugar em paz. O João ainda estaria vivo e a gente não teria vivido aquele horror. Mas não dá para voltar atrás. O que aconteceu, aconteceu. E agora eu carrego essa lembrança para o resto da vida, sabendo que existe coisa neste mundo que a gente não consegue explicar e que é melhor não mexer com elas. Minha tia me ligou numa terça-feira bem cedo, com a voz meio desesperada. Disse que estava precisando muito de ajuda no sítio, porque meu tio tinha ficado doente e não conseguia mais dar conta de tudo sozinho. Como eu estava desempregado na época e meio sem rumo na vida, topei ir passar uns tempos lá para dar uma força. O sítio ficava a umas 2 horas de viagem da cidade, numa região que ainda mantinha aquele jeito tradicional do interior. Era um lugar pequeno, mas organizado, com uma casa simples, mas confortável. E algumas criações, galinha, porco e 3 vacas que garantiam o leite da família. Quando cheguei lá, minha tia me recebeu com aquele alívio de quem estava realmente precisando de ajuda. Meu tio estava meio debilitado, problema no coração, e os médicos tinham recomendado que ele pegasse mais leve no trabalho. Mas quem conhece vida de sítio sabe que não tem como relaxar muito. Bicho precisa comer todo dia. Cerca sempre tem alguma coisa para consertar. E a rotina não para. Logo no primeiro dia, quando estava conhecendo os animais e aprendendo a rotina, reparei numa coisa que me chamou a atenção. Das 3 vacas que eles tinham, 2 ficavam soltas no pasto, pastando livre, bebendo água limpa do bebedouro. Mas a terceira, uma vaca preta bem grande, ficava sempre amarrada numa árvore próxima ao curral. Ela não tinha acesso ao pasto como as outras. Ficava ali, sempre no mesmo lugar, debaixo de sol e chuva, comendo só o capim seco que crescia num raio pequeno ao redor da árvore. E a primeira coisa que me impressionou foi o barulho que ela fazia. Um mugido constante, triste, como se estivesse sempre chamando por alguma coisa.
Quando perguntei para o meu tio sobre ela, ele fez uma cara irritada. Estava deitado na rede da varanda tomando o remédio do coração. E quando viu eu olhando na direção da vaca preta, fez um gesto de desprezo. Disse que aquela vaca era um problema desde que tinha comprado ela, há uns 2 anos. Segundo ele, ela era agressiva. Não deixava tirar leite direito, sempre dava trabalho na hora de manejar. E além de tudo isso, não conseguia emprenhar, então não estava produzindo nada além de dor de cabeça. Mas observando a vaca durante os primeiros dias, eu não via ela sendo agressiva. O que eu via era uma vaca triste, carente, que sempre vinha até onde a corda deixava quando alguém chegava perto. Ela não tentava atacar nem nada, pelo contrário, parecia estar pedindo atenção, carinho, alguma coisa, e a situação dela realmente me incomodava. As outras 2 vacas tinham uma vida digna, pasto verde, água fresca, sombra quando queriam, espaço para se mover. Mas a vaca preta ficava ali presa, comendo capim seco, bebendo água suja de um balde que só era trocado quando minha tia lembrava. Tentei conversar com meu tio sobre isso, sugerindo que talvez fosse melhor soltar ela no pasto junto com as outras. Mas ele foi bem categórico, disse que não dava porque ela sempre arrumava confusão, que batia nas outras vacas, que quebrava cerca, que só dava trabalho. Mas eu desconfiava que o problema não era bem esse. Observando meu tio durante aqueles primeiros dias, percebi que ele tinha uma relação meio estranha com os animais. Tratava bem as galinhas porque elas botavam ovo e davam lucro. Tratava bem os porcos porque ia vender eles no final do ano. Tratava bem as outras 2 vacas porque davam leite todo dia. Mas a vaca preta, como não estava produzindo nada visível, ele meio que ignorava. Era como se ela fosse um estorvo que ele mantinha só porque tinha pago caro na época e não queria admitir o prejuízo. Nos primeiros dias, sempre que eu passava perto da árvore onde ela ficava, a vaca vinha até onde a corda deixava e ficava me olhando. Não era um olhar agressivo, era um olhar carente, como se ela estivesse pedindo ajuda. Às vezes eu levava um pouco de capim verde que pegava no pasto, ou trocava a água do balde quando estava muito suja. Ela ficava claramente agradecida, do jeito que vaca consegue demonstrar, sabe? Lambia minha mão, encostava a cabeça no meu braço, fazia aquele barulho baixinho que vaca faz quando está contente. Era óbvio que ela era um animal carinhoso, nada agressivo. Mas meu tio não gostava quando me via cuidando dela. Disse que eu estava mimando o animal e que isso não ia resolver nada. Falou que bicho tinha que saber qual era o lugar dele e que se começasse a tratar bem demais, ela ia ficar ainda mais manhosa. Segundo ele, vaca que não produz não merece regalia. Era assim que ele pensava, e não adiantava eu tentar argumentar. Disse que ele criava gado há mais de 20 anos e sabia muito bem como lidar com animal, e que eu, sendo da cidade, não entendia dessas coisas. Com o passar dos dias, fui percebendo que a situação da vaca estava piorando. Ela estava ficando mais magra, mais apática. O mugido dela, que já era triste, estava ficando mais fraco, mais desesperado. E tinha dias que ela nem levantava quando alguém chegava perto, ficava só deitada ali na terra seca. O pior é que estava começando a época mais seca do ano. O sol batia forte na árvore onde ela ficava e não tinha sombra suficiente para proteger ela direito. As outras 2 vacas se refugiavam debaixo de árvores maiores no pasto, mas ela ficava ali, exposta, sofrendo. Tentei conversar com minha tia sobre isso, mas ela sempre dizia que o marido é que entendia dos animais e que ela não podia se meter. Disse que meu tio sempre tinha lidado com bichos e sabia o que estava fazendo. Que se ele achava que era melhor deixar a vaca assim, devia ter um motivo. Mas eu via que a vaca estava sofrendo de verdade e que ninguém parecia se importar. Era como se ela fosse invisível, como se o sofrimento dela não tivesse importância. E isso me incomodava cada vez mais.
Uma tarde, quando estava ajudando meu tio a consertar uma cerca nos fundos da propriedade, a gente ouviu um mugido diferente vindo da direção da árvore. Era um som mais fraco, mais desesperado, diferente do mugido normal da vaca. Meu tio nem deu atenção. Continuou trabalhando na cerca como se nada tivesse acontecido. Mas eu fiquei preocupado e fui ver o que estava acontecendo. A vaca estava deitada no chão, respirando com dificuldade. Parecia exausta, como se não tivesse mais força nem para ficar em pé. O balde de água estava vazio, provavelmente há dias, e não tinha um fio de capim verde num raio de 2 metros ao redor dela. A situação dela estava realmente crítica. Dava para ver que ela estava desidratada, desnutrida, sofrendo muito. E o pior é que ela me olhava com aqueles olhos grandes de vaca, como se estivesse pedindo ajuda, implorando para alguém fazer alguma coisa. Voltei correndo para chamar meu tio, mas ele só deu de ombros quando contei a situação. Disse que se a vaca estava morrendo, era até melhor. Pelo menos ia parar de dar prejuízo e ele não ia mais ter que se preocupar com ela. Falei que a gente podia pelo menos tentar salvar ela, dar água, levar para o veterinário, alguma coisa. Mas ele foi bem claro. Não valia a pena gastar dinheiro com veterinário para um animal que não prestava. Disse que, se ela não aguentava a vida no sítio, era porque não servia mesmo. Eu fiquei revoltado com a atitude dele, mas não podia fazer muita coisa. Tentei pelo menos dar água para a vaca e um pouco de capim verde que peguei no pasto. Mas ela mal conseguia levantar a cabeça. Estava claramente muito mal. Durante aquela tarde, fiquei observando ela de longe. Era doloroso ver o sofrimento dela. Ela tentava se levantar de vez em quando, mas não tinha força. O mugido dela estava ficando cada vez mais fraco, mais espaçado. No final do dia, quando estava anoitecendo, fui lá ver como ela estava. Continuava deitada, respirando devagar, como se cada respiração fosse um esforço imenso. Dei mais um pouco de água para ela, que bebeu com dificuldade, e fiquei ali um tempo fazendo carinho na cabeça dela. Era estranho, mas tinha alguma coisa nos olhos dela que parecia quase humana, como se ela soubesse que estava morrendo e estivesse se despedindo. Como se ela entendesse que ninguém ia ajudar ela, que ia morrer ali sozinha, sem dignidade. Durante a noite, o mugido dela foi ficando mais fraco, mais espaçado. Eu não conseguia dormir direito, pensando na vaca lá fora, sofrendo sozinha. Algumas vezes levantei para ver se ela estava bem, mas ela continuava na mesma posição, respirando devagar. De manhã, quando fui ver, ela estava morta. Tinha morrido durante a noite, ali mesmo onde tinha passado os últimos 2 anos da vida, amarrada naquela árvore, longe das outras vacas, sozinha e sofrendo. Quando contei para o meu tio, ele até deu um sorrisinho de alívio. Disse que era um problema a menos, que agora não ia mais ter que se preocupar com ela. Falou que ia aproveitar o couro para fazer alguma coisa útil, talvez tapar buraco no curral ou fazer corda. A atitude dele me deixou ainda mais revoltado. A vaca tinha morrido sofrendo por negligência dele, e ele ainda estava satisfeito com a situação. Era como se a vida dela não tivesse tido valor nenhum. Naquele mesmo dia, meu tio chamou um vizinho que sabia esfolar bicho, e os dois passaram a tarde lidando com o corpo da vaca. Eu não quis nem chegar perto, estava muito revoltado com a situação toda. No final da tarde, eles tinham tirado todo o couro e enterrado o resto do corpo num buraco nos fundos da propriedade. Meu tio estava satisfeito, dizendo que o couro estava bom e que ia servir para várias coisas. Naquela noite, começou a ventar forte. Não era época de tempestade, mas o vento estava cada vez mais intenso, balançando as árvores e fazendo barulho na casa. Minha tia comentou que estava estranho, que não era normal esse tipo de vento nessa época do ano. Durante a madrugada, o vento virou tempestade. Chuva forte, raio, trovão, o barulho era ensurdecedor. E o estranho é que parecia que a tempestade estava concentrada só no sítio.
Os vizinhos mais próximos depois disseram que mal tinha chovido na região, mas no nosso sítio a chuva estava torrencial. Eu estava tentando dormir quando comecei a ouvir um barulho estranho misturado com o barulho da chuva. Era como se fosse mugido, mas mais alto, mais forte que qualquer mugido normal. E parecia estar vindo de vários lugares ao mesmo tempo. No começo, pensei que fossem as outras duas vacas, assustadas com a tempestade. Mas o barulho era diferente, mais grave, mais poderoso. E além disso, estava vindo também da direção onde a vaca preta tinha morrido. O barulho foi ficando mais forte, mais constante. Era definitivamente mugido, mas não parecia de vaca viva. Era um som mais profundo, mais assombrado, como se viesse de debaixo da terra. Minha tia também estava ouvindo e ficou assustada. Disse que nunca tinha ouvido um barulho daqueles. Meu tio tentou fingir que estava dormindo, mas dava para ver que ele também estava nervoso. A tempestade e os mugidos continuaram pela madrugada toda. Era impossível dormir com aquele barulho. E tinha uma coisa estranha. Sempre que um raio clareava o céu, parecia que dava para ver uma sombra grande se movendo perto da árvore onde a vaca ficava amarrada. Quando amanheceu, a tempestade parou de repente. O sol saiu forte, como se nada tivesse acontecido, mas o sítio estava devastado. Árvores caídas, cerca quebrada, telhas arrancadas, um estrago enorme. E tinha uma coisa muito estranha. A tempestade tinha atingido principalmente a área ao redor da casa e do curral. As plantações mais distantes estavam praticamente intactas, mas tudo perto de onde a gente morava estava destruído. Meu tio saiu para avaliar os estragos e ficou revoltado com o prejuízo. Disse que ia levar meses para consertar tudo, que ia gastar um dinheiro que não tinha. Estava xingando o tempo, a vida, tudo. Mas quando chegou perto da árvore, onde a vaca ficava amarrada, ele parou de repente e ficou olhando para alguma coisa no chão. Fui ver o que era e quase não acreditei. Ali na terra, bem onde a vaca costumava ficar deitada, tinham marcas fundas que pareciam casco de vaca. Mas não eram marcas normais. Eram marcas enormes, muito maiores que qualquer casco de vaca comum. E estavam marcadas na terra como se tivessem sido feitas com muita força. As marcas formavam um caminho que ia da árvore até a casa, passando bem na frente da varanda onde meu tio costumava ficar. E tinham outras marcas também, espalhadas pelo terreiro, todas muito fundas, muito claras. Meu tio ficou olhando aquilo sem falar nada. Dava para ver que ele estava assustado, mesmo tentando disfarçar. Disse que devia ser marca das outras duas vacas, que tinham ficado assustadas com a tempestade e corrido pelo terreiro. Mas as marcas eram muito maiores que o casco das outras vacas. E além disso, elas estavam em lugares onde as outras vacas não conseguiam chegar, porque ficavam presas no curral durante a noite. Durante o dia, enquanto a gente estava limpando os estragos da tempestade, continuei reparando naquelas marcas. Quanto mais eu olhava, mais estranhas elas pareciam. Não eram só marcas de casco. Tinham também marcas que pareciam de chifre, como se alguma coisa tivesse cavado a terra com muita força. Naquela segunda noite, meu tio estava claramente nervoso. Não conseguia ficar parado. Ficava olhando pela janela. Estava diferente do normal. Minha tia perguntou se ele estava se sentindo mal, se era o coração, mas ele disse que estava tudo bem. Mas durante a noite, começaram os mugidos de novo. Não tinha tempestade dessa vez. Estava até uma noite calma, mas os mugidos estavam lá, vindos de algum lugar próximo à casa. Dessa vez, o barulho estava mais próximo, mais claro. E não eram mugidos normais. Era um som grave, profundo, que fazia a casa inteira vibrar. Como se fosse um animal enorme, muito maior que qualquer vaca comum. E tinha uma coisa terrível nos mugidos. Eles pareciam raivosos, vingativos, como se fosse um animal furioso tentando se comunicar. E sempre que o mugido ficava mais forte, dava para ouvir também
o barulho de casco batendo no chão. Meu tio estava apavorado, mesmo tentando disfarçar. Ficava andando pela casa, verificando as janelas, as portas, como se estivesse com medo de alguma coisa entrar. Minha tia também estava assustada e ficava perguntando o que estava acontecendo. Os mugidos continuaram por várias horas, sempre próximos à casa, sempre acompanhados desse barulho de casco batendo com força. E de vez em quando dava para ouvir também um barulho, como se fosse alguma coisa grande raspando na parede da casa. No dia seguinte, quando saí para ver, encontrei mais marcas de casco pelo terreiro. Dessa vez, as marcas estavam ainda mais próximas da casa, praticamente embaixo da janela do quarto onde meu tio dormia. E tinha uma coisa nova. Na parede da casa, bem na altura onde tinha o barulho de raspagem, tinham umas marcas estranhas, como se fosse arranhão de chifre. Marcas fundas na madeira que definitivamente não estavam lá antes. Meu tio viu as marcas e ficou visivelmente abalado. Tentou dar alguma explicação, disse que devia ser galho de árvore que tinha arranhado a parede durante a tempestade. Mas não tinha árvore próxima o suficiente para fazer aquele tipo de marca. Naquela terceira noite, as coisas ficaram ainda piores. Os mugidos começaram mais cedo e estavam mais altos, mais furiosos. E dessa vez, dava para ouvir claramente o barulho de alguma coisa grande andando ao redor da casa. Era um barulho pesado, como se fosse um animal enorme caminhando devagar, deliberadamente ao redor da casa. E a cada volta, os mugidos ficavam mais altos, mais raivosos. Minha tia estava apavorada e queria sair dali. Disse que alguma coisa muito errada estava acontecendo e que a gente devia ir para a cidade até descobrir o que era. Mas meu tio insistia que era besteira, que não tinha nada demais. Só que eu via que ele estava com muito medo. Estava pálido, suando frio, tremendo. E quando os mugidos ficavam mais fortes, ele se encolhia na cadeira como se estivesse esperando alguma coisa ruim acontecer. Por volta das 2 da manhã, os mugidos pararam de repente. Ficou um silêncio total, até mais silencioso que o normal. Era como se até os grilos tivessem parado de cantar. Foi quando a gente ouviu o barulho na porta da frente. Não era alguém batendo na porta. Era como se alguma coisa estivesse raspando na madeira, devagar, insistentemente. Meu tio estava petrificado na cadeira. Minha tia queria ir ver o que era, mas ele fez sinal para ela ficar quieta. A gente ficou ali parado, ouvindo aquele barulho estranho na porta. Depois de uns 10 minutos, o barulho parou, mas ninguém teve coragem de ir ver o que tinha acontecido. A gente ficou acordado o resto da noite, esperando o dia clarear para poder sair de casa. Quando amanheceu, fui o primeiro a sair para ver. A porta da frente estava marcada, como se alguma coisa tivesse raspado nela com força. Eram marcas fundas que atravessavam toda a madeira da porta. E no chão, bem na frente da porta, tinha uma marca de casco enorme, muito mais funda que as outras. Era como se alguma coisa pesada tivesse ficado ali parada por muito tempo, marcando a terra com muita força. Meu tio viu as marcas e finalmente admitiu que estava com medo. Disse que alguma coisa estava acontecendo no sítio e que talvez fosse melhor a gente sair dali por uns dias. Mas quando minha tia sugeriu ir para a cidade, ele disse que não podia deixar os animais sozinhos. Naquela quarta noite, meu tio decidiu ficar acordado para ver o que estava acontecendo. Pegou a espingarda dele e ficou sentado na varanda, dizendo que ia descobrir que bicho estava fazendo aquela bagunça. Eu tentei convencer ele a não fazer isso, que era perigoso, que era melhor deixar quieto. Mas ele estava decidido. Disse que não ia deixar nenhum animal assombrar ele na propriedade dele. Por volta da meia-noite, os mugidos começaram de novo. Mas dessa vez, meu tio se levantou com a espingarda na mão e gritou em direção ao som. Que história é essa? Que bicho danado está fazendo essa bagunça? Aparece aí que eu vou acabar com essa palhaçada. Foi aí que o mugido parou de repente. Ficou um silêncio pesado, tenso, como se alguma coisa estivesse se preparando para acontecer.
Meu tio ficou ali parado na varanda, com a espingarda apontada para o escuro, esperando. Eu e minha tia estávamos dentro de casa, olhando pela janela, apavorados. De repente, a gente ouviu um barulho alto vindo da direção do curral. Era como se alguma coisa grande tivesse saltado a cerca e caído pesado do outro lado. Meu tio apontou a espingarda naquela direção e gritou: "Está aí, é! Vem cá então, vamos ver se você aguenta chumbo." Foi quando a gente ouviu o barulho de casco correndo. Mas não era barulho normal de vaca correndo. Era mais alto, mais pesado, mais rápido e estava vindo direto na direção da casa. Meu tio disparou a espingarda 2 vezes em direção ao som, mas o barulho de casco continuou e estava ficando mais próximo, mais alto. De repente, a gente viu uma sombra enorme passar pela frente da casa. Era impossível ver direito no escuro, mas parecia ser um animal muito maior que qualquer vaca comum. E tinha alguma coisa estranha na forma, como se não fosse completamente normal. A sombra passou correndo e sumiu atrás da casa. Meu tio ficou ali parado, com a espingarda na mão, respirando pesado. Estava claramente assustado, mas tentando manter a pose de corajoso. "Deve ter acertado o bicho", ele disse. "Aposto que agora não volta mais." Mas a gente sabia que ele não tinha acertado nada. O animal, ou o que quer que fosse, tinha passado intacto e sumido na escuridão. No dia seguinte, meu tio estava diferente. Estava mais quieto, mais pensativo, como se estivesse realmente preocupado. E quando fui verificar as marcas no terreiro, vi que tinham marcas novas, ainda mais fundas que as outras. Essas marcas formavam um círculo quase completo ao redor da casa. Era como se o animal tivesse dado voltas e voltas, marcando território, mostrando que podia chegar onde quisesse. E tinha uma coisa nova também. Perto da árvore onde a vaca ficava amarrada, a terra estava revirada, como se alguma coisa tivesse cavado ali. E no meio da terra revirada, tinha um pedaço do couro que meu tio tinha tirado da vaca. O couro estava rasgado, como se tivesse sido despedaçado por garras ou dentes. E estava colocado ali de propósito, como se fosse um recado, um aviso de alguma coisa. Meu tio viu aquilo e ficou visivelmente abalado. Não disse nada, mas dava para ver que estava com muito medo. Passou o dia inteiro nervoso, olhando para todos os lados, como se estivesse esperando alguma coisa ruim acontecer. Naquela quinta noite, a coisa toda chegou ao auge. Os mugidos começaram mais cedo e eram mais altos que nunca. E dessa vez, tinha alguma coisa diferente no som. Parecia que tinha mais de um animal, como se fosse um grupo de vacas enormes mugindo ao mesmo tempo. O barulho de casco também estava mais intenso. Era como se tivesse uma manada inteira correndo ao redor da casa, sempre em círculo, sempre no mesmo ritmo. Meu tio estava apavorado. Não quis mais sair para enfrentar os animais. Ficou dentro de casa, trancado, com a espingarda no colo, tremendo de medo. Por volta das 3 da manhã, os mugidos pararam e a gente ouviu o barulho na porta de novo. Só que dessa vez era mais forte, mais insistente. Era como se alguma coisa estivesse tentando derrubar a porta. A casa inteira balançava com a força das batidas. E a cada batida, a gente ouvia um mugido alto, raivoso, que fazia o sangue gelar. Minha tia estava chorando de medo e suplicava para a gente sair dali. Disse que não importava os animais, que a gente tinha que ir embora antes que fosse tarde demais. Mas meu tio estava paralisado de medo. Ficava só repetindo que não era possível, que vaca morta não fazia essas coisas, que tinha que ter uma explicação. As batidas na porta continuaram por mais de 1 hora. A madeira estava começando a rachar e a gente sabia que não ia aguentar muito mais tempo. Até que, de repente, tudo parou. O silêncio voltou, pesado e tenso. A gente ficou ali esperando, sem saber se era seguro ou se era só uma pausa. Quando amanheceu, saímos para ver os estragos. A porta da frente estava completamente destroçada. Não só marcada, mas com buracos, rachaduras, como se alguma coisa muito forte tivesse tentado quebrá-la. E no terreiro,
As marcas de casco estavam por toda parte. Eram tantas que era impossível contar. E todas muito fundas, muito claras, como se tivessem sido feitas com uma força sobrenatural. Mas o pior estava nos fundos da casa. Lá onde meu tio tinha enterrado o corpo da vaca, a terra estava toda revirada, e no meio da terra a gente encontrou meu tio. Ele estava morto, pisoteado, o corpo todo marcado por cascos. Parecia que tinha sido atacado por uma manada inteira. Tamanho era o estrago. E tinha uma expressão de terror no rosto, como se tivesse visto alguma coisa horrível antes de morrer. Eu e minha tia saímos dali correndo e fomos direto para a cidade chamar a polícia. Mas como a gente ia explicar o que tinha acontecido? Quem ia acreditar numa história de vaca morta que voltou para se vingar? A polícia disse que devia ter sido ataque de animal selvagem, talvez uma onça ou um grupo de javalis. Mas eu sabia que não era isso. Eu tinha visto as marcas, tinha ouvido os mugidos, tinha vivido aquele terror todo. Minha tia vendeu o sítio logo depois e foi morar na cidade. Nunca mais falou sobre o que aconteceu, como se quisesse esquecer tudo. Mas eu sei que ela se lembra, assim como eu me lembro. Até hoje, quando passo perto de algum sítio e ouço mugido de vaca, sinto um arrepio. E sempre que vejo algum animal sendo maltratado, lembro da vaca preta e de como ela conseguiu se vingar. Acho que meu tio aprendeu tarde demais que todo ser vivo merece respeito, que não dá para tratar bicho como se fosse objeto, como se o sofrimento deles não importasse. A vaca preta pode ter morrido sozinha e sofrendo, mas ela encontrou um jeito de mostrar que a vida dela tinha valor e que maltrato sempre cobra seu preço, de um jeito ou de outro. Quando meu cunhado disse que estava precisando de alguém para ajudar no sítio dele, eu topei na hora. Estava meio cansado da vida na cidade e a ideia de passar uns meses no interior, trabalhando com a terra, me pareceu uma boa mudança. O sítio ficava numa região bem afastada, dessas que você tem que pegar umas 3 estradas de terra para chegar. Era um lugar grande, com bastante terra boa para plantio, mas meio isolado. O vizinho mais próximo ficava a uns 2 quilômetros de distância. Meu cunhado, o Marcos, tinha herdado a propriedade do pai dele há uns 5 anos e estava tentando tocar o negócio sozinho. Plantava principalmente milho e feijão, criava umas galinhas e alguns porcos. Nada muito grande, mas dava para viver bem. O problema é que o Marcos era meio complicado. Sempre foi um cara durão, desses que não leva desaforo para casa. E, infelizmente, descontava isso nas pessoas mais próximas. A esposa dele, a Maria, vivia com medo dele. E os empregados que ele contratava nunca ficavam muito tempo, porque ele sempre arrumava confusão. Quando cheguei no sítio, logo reparei que a Maria estava diferente. Mais quieta, mais retraída que o normal. E tinha umas marcas no braço dela que pareciam de dedos, como se alguém tivesse apertado forte. Não era da minha conta, mas me incomodava ver a situação. O Marcos sempre tinha sido meio nervoso, mas parecia que estava piorando. Qualquer coisa irritava ele, e quando ficava bravo, era melhor todo mundo se afastar. A casa do sítio era grande e antiga, construída num lugar alto, de onde dava para ver todo o terreno ao redor. Era uma casa bonita, mas tinha alguma coisa nela que me deixava meio desconfortável. Talvez fosse o isolamento, ou talvez fosse a tensão que sempre rolava entre o Marcos e a Maria. Logo no primeiro dia, quando estava conhecendo a propriedade, reparei numa coisa estranha. O sítio era cercado por uma mata fechada, densa, que começava mais ou menos uns 100 metros atrás da casa. E de vez em quando, principalmente no final da tarde, vinha um som estranho de lá. Era como se fosse um canto, mas não era canto de pessoa. Era alguma coisa mais grave, mais primitiva, que ecoava pela mata e chegava até a casa. Não era alto, mas era constante, como se alguma coisa estivesse sempre cantando lá no fundo da mata.
Quando perguntei para o Marcos sobre o som, ele deu de ombros e disse que era bicho do mato mesmo. Falou que a região tinha muito animal e que era normal ouvir barulho estranho vindo da mata. Mas aquilo não parecia barulho de animal conhecido. Era um som muito específico, muito regular, como se fosse alguma coisa inteligente cantando de propósito. E tinha uma coisa no som que me dava arrepio, uma coisa meio sinistra. Durante os primeiros dias, fui me acostumando com a rotina do sítio. Acordava cedo, cuidava dos animais, ajudava com a plantação, fazia os reparos necessários. Era um trabalho pesado, mas gostoso, que me deixava cansado de um jeito bom. Só que conforme os dias foram passando, comecei a reparar que o Marcos estava ficando mais nervoso, mais agressivo. Qualquer coisa irritava ele e quando ficava bravo, descontava na Maria ou em mim. Uma manhã, eu estava organizando o depósito de ferramentas quando ouvi uma discussão vinda da casa. O Marcos estava gritando com a Maria, dizendo que ela não prestava atenção em nada, que era uma inútil. E pelo barulho, parecia que ele tinha jogado alguma coisa no chão. Quando saí para ver o que estava acontecendo, vi a Maria saindo da casa chorando, com a mão na bochecha. Era óbvio que ele tinha batido nela. O Marcos estava na varanda, com cara de poucos amigos, como se não tivesse feito nada demais. Aquilo me deixou revoltado, mas eu era só um ajudante ali. Não podia me meter muito na vida pessoal deles, mesmo achando errado o que ele estava fazendo. Mas a situação foi piorando. Quase todo dia rolava alguma discussão, alguma agressão. O Marcos estava cada vez mais violento, mais descontrolado. E a Maria estava cada vez mais calada, mais assustada. Uma noite eu estava tentando dormir quando ouvi o canto vindo da mata de novo. Só que dessa vez estava mais alto, mais claro. Era definitivamente um canto, com melodia e tudo, mas num tom muito grave, muito estranho. Me levantei para escutar melhor e percebi que o som estava vindo de vários pontos da mata ao mesmo tempo. Como se fosse um coro, várias vozes cantando a mesma coisa, em harmonia. Era bonito e assustador ao mesmo tempo. A melodia era hipnotizante, mas tinha alguma coisa nela que me deixava nervoso. Era como se fosse um canto de guerra ou um canto de lamento, alguma coisa carregada de emoção forte. No dia seguinte, comentei sobre o canto com a Maria, quando o Marcos não estava por perto. Ela ficou meio estranha e disse que também ouvia, principalmente à noite. Falou que achava o som meio assombrado, mas que não sabia o que podia ser. Perguntei se ela tinha medo, e ela disse que tinha medo de muita coisa ultimamente. Não só do canto, mas da vida que estava levando. Disse que o Marcos estava cada vez pior, mais violento, e que ela não sabia mais o que fazer. Tentei conversar com ela, dar algum conselho, mas a situação era complicada. Ela dependia do Marcos financeiramente. Não tinha família por perto. Não tinha como sair dali facilmente. Naquela semana, as coisas pioraram ainda mais. O Marcos teve uma crise de raiva porque uma cerca tinha quebrado e descontou em mim. Disse que eu não prestava atenção, que era relaxado, que ele estava perdendo dinheiro por minha causa. Não era verdade. A cerca tinha quebrado por causa do tempo mesmo, mas ele precisava de alguém para culpar. E quando tento explicar isso, ele ficou ainda mais furioso e disse que eu estava contestando ele. A discussão esquentou e ele chegou a me empurrar. Eu segurei a onda porque precisava do trabalho, mas estava ficando difícil aguentar o temperamento dele. Naquela noite, o canto da mata estava particularmente forte. Não era só um som bonito, parecia que tinha alguma coisa de raivoso nele, como se fosse um canto de protesto contra alguma coisa. Estava tentando dormir quando ouvi uma discussão violenta vinda da casa. O Marcos estava gritando com a Maria, mais alto que o normal, e pelo barulho parecia que ele estava quebrando coisas. Me levantei para ver se precisava intervir e vi pela janela que ele estava empurrando a Maria, gritando que ela era uma inútil, que não servia para nada. A coitada estava chorando, tentando se proteger. Não consegui ficar só olhando.
Saí do meu quarto e fui até a casa para tentar acalmar a situação. Mas quando o Marcos me viu, ficou ainda mais furioso. "O que você está fazendo aqui? Volta para o seu lugar. Isso aqui não é da sua conta." Tentei falar que só queria ajudar, que talvez fosse melhor todo mundo se acalmar. Mas ele foi categórico. "Se você não gosta do jeito que eu toco minha casa, pode ir embora. Ninguém pediu sua opinião." Voltei para o meu quarto, mas não consegui dormir. A discussão continuou por mais 1 hora, com o Marcos gritando e a Maria chorando. E misturado com tudo isso, o canto da mata estava mais alto que nunca. No dia seguinte, a Maria estava com o olho roxo e mais marcas no braço. Estava tentando disfarçar com maquiagem, mas era óbvio que tinha apanhado. E o Marcos estava andando pela casa como se fosse o dono do mundo, sem demonstrar nenhum remorso. Durante o dia, trabalhando na plantação, fiquei pensando na situação. Não podia continuar fingindo que não estava vendo nada. Mas, ao mesmo tempo, se eu me metesse muito, ia acabar sendo mandado embora, e a Maria ia ficar sozinha com ele. À tarde, quando estava consertando uma cerca perto da mata, ouvi o canto de novo. Só que dessa vez era de dia e estava mais próximo. Era como se fosse vindo das árvores mais próximas da cerca. Parei o trabalho e fiquei escutando. Era definitivamente um canto, com palavras que eu não conseguia entender. A melodia era hipnotizante, mas tinha alguma coisa nela que me dava arrepio. De repente, percebi que não era só eu que estava ouvindo. O Marcos tinha parado o que estava fazendo e também estava escutando o canto, com uma expressão estranha no rosto. "Que barulho é esse?" ele perguntou irritado. "Você também está ouvindo?" "Claro que estou ouvindo. Que bicho desgraçado é esse que não para de fazer barulho?" O canto continuou por mais alguns minutos e depois parou. O Marcos ficou olhando na direção da mata com cara de raiva, como se estivesse planejando alguma coisa. Naquela noite, depois do jantar, o Marcos estava particularmente nervoso. Qualquer coisa irritava ele, e a Maria estava andando na ponta dos pés, tentando não provocar ele. Por volta das 10 da noite, o canto começou de novo. Estava mais alto que todas as outras vezes, mais próximo da casa. Era impossível ignorar. O Marcos estava tentando assistir televisão, mas o som estava atrapalhando. Ele aumentou o volume da TV, mas o canto continuava audível. Ficou cada vez mais irritado, até que explodiu. "Que porcaria é essa? Que bicho maldito é esse que não deixa ninguém em paz?" Saiu para a varanda e gritou em direção à mata. "Cala a boca aí! Que barulho é esse? Para com essa palhaçada!" Mas o canto continuou, como se fosse uma resposta ao grito dele. Ficou ainda mais alto, mais insistente. O Marcos ficou furioso. Entrou em casa, pegou a espingarda e voltou para a varanda. "Vou acabar com essa desgraça. Seja lá que bicho for, vai parar de me incomodar." Disparou 2 tiros em direção à mata, mas o canto não parou. Pelo contrário, parecia que tinha ficado mais forte, como se fosse uma reação aos tiros. "Marcos, deixa quieto", a Maria pediu assustada. "Pode ser perigoso." "Perigoso, caramba! Ninguém vai me incomodar na minha própria casa." Ele carregou a espingarda de novo e disparou mais 2 tiros. Dessa vez, o canto parou por alguns segundos, mas logo recomeçou, ainda mais alto. O Marcos estava fora de si. Gritava palavrões em direção à mata. Ameaçava atirar em qualquer coisa que aparecesse. Estava completamente descontrolado. O canto continuou pela noite toda, como se fosse uma resposta ao desafio dele. E o Marcos continuou gritando, ameaçando, disparando tiros de vez em quando. No dia seguinte, ele estava ainda mais nervoso. Mal tinha dormido por causa do canto e estava culpando todo mundo pelo que tinha acontecido. Disse que eu e a Maria éramos uns frouxos por não fazer nada, que ele ia resolver aquilo sozinho. Durante o dia, foi até a cidade comprar mais munição. Disse que ia passar a noite toda acordado, esperando o bicho aparecer para acabar com ele de uma vez. À tarde,
Quando voltou da cidade, estava com uma cara determinada. Disse que tinha perguntado para todo mundo sobre aquele canto e que ninguém sabia o que podia ser. Mas que isso não importava, porque ele ia dar um jeito. Seja lá que bicho for, ele disse, hoje à noite vai ser a última vez que vai me incomodar. Quando escureceu, o Marcos se posicionou na varanda com a espingarda, esperando o canto começar. Não demorou muito. Por volta das 9 da noite, o som começou a ecoar pela mata. Dessa vez, o canto estava diferente, mais forte, mais próximo, como se fosse vindo das árvores que ficavam bem atrás da casa, e tinha alguma coisa nele que parecia mais deliberada. O Marcos se levantou com a espingarda e gritou: "Está aí, é. Agora vai ver. Vem cá, seu desgraçado. Vamos resolver isso de uma vez." O canto parou por alguns segundos, como se fosse uma resposta ao desafio. Depois recomeçou, mas agora parecia estar se movendo, vindo de diferentes pontos da mata. "Está com medo, é?" O Marcos provocou. "Fica aí se escondendo no mato que nem covarde. Aparece aqui para ver o que acontece." Foi aí que o canto mudou completamente. Ficou mais grave, mais ameaçador, como se fosse um canto de guerra. E estava ficando cada vez mais próximo da casa. O Marcos apontou a espingarda em direção aos sons e disparou. O canto parou por um momento, mas logo recomeçou, agora vindo de vários lugares ao mesmo tempo. "Marcos, entra para dentro", a Maria implorou. "Isso não está certo. Vamos embora daqui." "Embora nada. Ninguém vai me expulsar da minha própria casa." Ele continuou gritando desafios e disparando tiros em direção à mata. Mas o canto não parava. Só ficava mais forte, mais próximo. Por volta da meia-noite, o canto estava vindo das árvores imediatamente atrás da casa. Era impossível que fosse animal comum, porque nenhum animal ficaria ali depois de todos aqueles tiros. O Marcos estava fora de si, gritando palavrões, ameaçando atirar em qualquer coisa que se mexesse. Estava completamente descontrolado, como se tivesse perdido a razão. Foi quando a gente ouviu um barulho diferente vindo da mata. Não era mais só o canto. Era como se alguma coisa grande estivesse se movendo entre as árvores, vindo na direção da casa. O barulho ficou mais próximo, mais claro. Era definitivamente alguma coisa se movendo, mas não parecia ser animal normal. Era um movimento deliberado, inteligente. O Marcos apontou a espingarda na direção do barulho e gritou: "Vem logo! Está esperando o quê? Vamos acabar com isso." Foi quando alguma coisa saiu da mata. Eu estava olhando pela janela do meu quarto e vi uma sombra se movendo rapidamente em direção à casa. Era impossível ver direito no escuro, mas parecia ser alguma coisa grande, maior que uma pessoa. O Marcos disparou a espingarda, mas a sombra continuou avançando. Ele carregou a arma rapidamente e disparou de novo, mas não parecia estar acertando nada. A sombra chegou até a varanda e, de repente, o Marcos parou de gritar. Ficou em silêncio total, como se tivesse visto alguma coisa que o deixou sem reação. Depois disso, tudo aconteceu muito rápido. Ouvi um barulho de luta, móveis sendo derrubados, a espingarda caindo no chão. E depois, silêncio. Eu e a Maria ficamos trancados dentro da casa, apavorados, sem saber o que estava acontecendo lá fora. O canto tinha parado completamente e estava tudo silencioso. Esperamos até amanhecer para sair e ver o que tinha acontecido. Quando saímos, encontramos o Marcos no terreiro, morto. O corpo estava despedaçado, como se tivesse sido atacado por alguma coisa com garras muito afiadas. E tinha marcas estranhas na pele, como se fossem símbolos ou desenhos feitos de propósito. Não parecia ataque de animal comum. As marcas eram muito regulares, muito deliberadas, como se fosse alguma coisa inteligente que tinha feito aquilo por vingança. Chamamos a polícia, mas eles não conseguiram explicar o que tinha acontecido. Disseram que devia ter sido ataque de onça ou algum animal selvagem, mas eu sabia que não era isso. Eu tinha visto a sombra,
Tinha ouvido o canto, tinha vivido tudo aquilo. Sabia que tinha alguma coisa sobrenatural naquele lugar, alguma coisa que não gostava de gente violenta. A Maria vendeu o sítio logo depois e foi morar na cidade. Disse que nunca mais queria pisar naquele lugar. E eu também saí de lá no mesmo dia, sem olhar para trás. Até hoje, quando lembro daquela noite, fico com arrepio. O canto da mata, a sombra que atacou o Marcos, as marcas estranhas no corpo dele. Era como se alguma coisa tivesse julgado ele e decidido que merecia morrer. Talvez fosse justiça de algum tipo. O Marcos era violento, batia na esposa, maltratava todo mundo ao redor. E no final, encontrou alguma coisa que era mais violenta que ele. Não sei o que era aquilo na mata. Se era espírito, se era criatura sobrenatural, se era alguma coisa que eu não consigo entender. Só sei que existe e que não gosta de gente que machuca os outros. Estava passando umas férias no sítio do meu primo, lá no interior, quando aconteceu essa coisa que eu nunca vou conseguir esquecer. O sítio ficava numa região bem afastada, desses lugares que você tem que dirigir umas 2 horas por estrada de terra para chegar. Era um lugar bonito, cercado de mata, bem silencioso durante o dia e ainda mais silencioso durante a noite. Meu primo sempre me chamava para ir lá porque dizia que eu passava tempo demais na cidade, que precisava relaxar um pouco. E realmente era gostoso ficar por lá alguns dias, longe do barulho, da poluição, da correria. O ar era mais limpo, a comida era melhor e dava para dormir sem aquele barulho de carro passando na rua. A casa era antiga, mas bem cuidada, dessas casas de interior que foram construídas para durar. Tinha 4 quartos, uma sala grande, cozinha espaçosa e uma varanda que dava vista para a mata. Era uma casa aconchegante, do tipo que você se sente em casa logo que chega. Meu primo morava lá sozinho, desde que a esposa dele tinha ido embora, há uns 2 anos. Ela nunca gostou muito do isolamento do lugar. Sempre reclamava que era muito longe de tudo, que não tinha vizinho perto, que ficava com medo à noite. No fim das contas, ela voltou para a cidade e eles se separaram. Desde então, meu primo tocava o sítio sozinho. Tinha alguns animais, uma plantação pequena e vivia bem do que produzia. Mas eu percebia que ele ficava meio solitário às vezes, principalmente à noite. Por isso sempre ficava contente quando eu aparecia por lá. Nessa vez que eu fui, era época de inverno, então as noites eram mais frias e escuras. E tinha uma coisa que eu sempre reparava quando ficava no sítio. O silêncio da noite era quase total. Na cidade sempre tem algum barulho. Carro passando, música de algum lugar, conversa de vizinho. Mas lá no sítio, quando escurecia, o silêncio era tão profundo que até incomodava. Cheguei lá numa sexta-feira à tarde e ia ficar até domingo. Meu primo estava animado com a minha chegada. Disse que tinha comprado cerveja, que a gente ia fazer churrasco, que ia ser um fim de semana legal. E realmente foi legal durante o dia. A gente conversou, bebeu umas cervejas, fez churrasco, ficou na varanda vendo o movimento dos passarinhos. Mas quando chegou a noite, percebi que meu primo estava meio estranho, mais nervoso que o normal, sempre olhando para as janelas, prestando atenção em qualquer barulhinho que fazia. Perguntei se estava tudo bem, e ele disse que era só costume de ficar sozinho, que às vezes ficava meio paranoico à noite. A gente ficou conversando na sala até umas 10 e pouco da noite, e depois cada um foi para o seu quarto. Eu sempre ficava no quarto dos fundos, que era o mais afastado da estrada. Era um quarto simples, mas confortável, com uma cama boa, um guarda-roupa antigo e uma janela que dava para a mata dos fundos. Quando me deitei, reparei que a janela do quarto não tinha cortina. Era só a janela mesmo, com aquelas folhas de madeira que fechavam, mas sem nada para cobrir o vidro. Durante o dia não incomodava, mas à noite dava uma sensação estranha, como se alguém pudesse estar olhando de fora. Tentei dormir, mas estava meio inquieto.
Talvez fosse o silêncio excessivo, ou talvez fosse a sensação de estar sendo observado através da janela. Fiquei rolando na cama por um tempo, tentando relaxar, até que finalmente peguei no sono. Não sei que horas eram quando acordei com um barulho na janela. Era um barulho leve, como se alguma coisa estivesse batendo de leve no vidro. Minha primeira reação foi pensar que era galho de árvore balançando com o vento, então tentei ignorar e voltar a dormir. Mas o barulho continuou, e conforme fui prestando mais atenção, percebi que não era barulho de galho. Era mais regular, mais deliberado, como se alguém estivesse batendo de leve na janela, tentando chamar atenção. Me levantei da cama e fui até a janela para ver o que era. Lá fora estava escuro demais para ver qualquer coisa. A mata era densa e não tinha luz nenhuma, então era impossível distinguir o que quer que fosse que pudesse estar fazendo aquele barulho. O barulho parou quando me aproximei da janela, mas voltou alguns segundos depois. Era realmente como se alguém estivesse batendo no vidro com o dedo, bem devagar, bem de leve. 3 batidinhas. Pausa. 3 batidinhas de novo. Fiquei ali parado, olhando para a janela, tentando entender o que podia ser. Não tinha vento, então não era galho de árvore. E o barulho era muito regular, muito específico para ser acidental. Depois de uns 5 minutos, o barulho parou. Esperei mais um pouco, mas não voltou. Voltei para a cama pensando que devia ter sido algum bicho mesmo, talvez um morcego ou alguma coisa assim. Mas na manhã seguinte, quando contei para o meu primo sobre o barulho na janela, ele ficou meio sério. Perguntou exatamente como tinha sido, que tipo de barulho, que horas mais ou menos. Quando expliquei sobre as 3 batidinhas, ele ficou pensativo. Já aconteceu outras vezes, ele disse. Desde que a esposa foi embora, às vezes eu ouço esse barulho também. Sempre pensando que era bicho, mas o quê? Não sei. Tem alguma coisa estranha nesse barulho. É muito regular, muito humano. Durante o dia, esqueci do assunto. A gente saiu para dar uma volta no sítio, ver os animais, conversar sobre a vida. Meu primo estava mais relaxado durante o dia, mais parecido com o normal. Mas quando chegou a noite de sábado, ele ficou nervoso de novo. Disse que talvez fosse melhor a gente dormir na sala, os dois, para fazer companhia um para o outro. Achei meio estranho, mas topei porque vi que ele estava realmente incomodado. A gente ficou na sala até tarde, vendo televisão, conversando. Mas por volta da meia-noite, meu primo disse que estava com sono e ia para o quarto dele. Eu também resolvi ir para o meu quarto, mesmo ele tendo sugerido dormir na sala. Quando me deitei, fiquei prestando atenção em qualquer barulho. Queria confirmar se aquela coisa na janela ia acontecer de novo, ou se tinha sido só coincidência na noite anterior. Não demorou muito. Deve ter sido umas 2 da manhã quando o barulho começou. 3 batidinhas leves na janela, pausa, 3 batidinhas de novo, exatamente igual à noite anterior. Dessa vez, não me levantei da cama. Fiquei deitado, prestando atenção no ritmo das batidas. Era realmente muito regular, muito preciso. Como se alguém estivesse fazendo aquilo de propósito, seguindo um padrão. O barulho continuou por uns 15 minutos. Sempre o mesmo ritmo. 3 batidas, pausa, 3 batidas. E tinha uma coisa estranha. Parecia que as batidas estavam ficando um pouquinho mais fortes, um pouquinho mais insistentes. Depois de um tempo, não aguentei mais e levantei para ir até a janela. Queria ver se conseguia identificar o que estava fazendo aquele barulho. Mas quando me aproximei da janela, o barulho parou de novo. Fiquei ali parado por uns 5 minutos, olhando para a escuridão lá fora. Não conseguia ver nada, mas tinha uma sensação estranha, como se alguma coisa estivesse me olhando de volta. Quando voltei para a cama, o barulho recomeçou. E aí eu tive certeza de que havia alguma coisa inteligente fazendo aquilo. Alguma coisa que parava quando eu me aproximava da janela e voltava quando eu me afastava. Na manhã de domingo, contei para o meu primo o que tinha acontecido. Ele ouviu tudo em silêncio, com cara preocupada. É sempre assim, ele disse.
3 batidas. Pausa, 3 batidas. E sempre para quando você vai ver. Há quanto tempo isso está acontecendo? Desde que ela foi embora. No começo achei que era saudade, que estava imaginando coisa. Mas depois percebi que era real mesmo. E você nunca tentou descobrir o que é? Tentei algumas vezes. Já saí para fora durante a noite para ver se pegava o que quer que seja fazendo isso. Mas nunca vi nada. Ficamos conversando sobre o assunto durante o dia. Meu primo disse que o barulho não acontecia toda noite, mas acontecia com frequência. E sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo padrão. A esposa dizia que tinha medo disso, ele contou. Dizia que não era natural, que tinha alguma coisa errada. Eu sempre falava que era bobagem, que era só bicho mesmo. Mas agora o quê? Agora eu acho que ela tinha razão. Tem alguma coisa estranha nessa casa. No domingo à noite, antes de eu ir embora na segunda, a gente decidiu que ia ficar acordado para tentar descobrir o que estava fazendo aquele barulho. Meu primo pegou uma lanterna forte e a gente bolou um plano. Quando o barulho começasse, um de nós ia distrair batendo de volta na janela, enquanto o outro saía para fora para tentar flagrar o que estava lá. Ficamos esperando na sala, jogando cartas, conversando baixo. Por volta de 1h30 da manhã, o barulho começou. 3 batidas na janela do meu quarto. Pausa. 3 batidas de novo. Meu primo pegou a lanterna e saiu pela porta da frente, enquanto eu fui até o quarto e comecei a bater na janela de volta. A ideia era fazer com que o que quer que fosse continuasse ali, dando tempo para o meu primo chegar por trás. Fiquei batendo na janela por uns 2 minutos, sempre seguindo o mesmo padrão. 3 batidas, pausa. E o barulho de fora continuava, como se estivesse respondendo às minhas batidas. De repente, o barulho parou. Alguns segundos depois, meu primo voltou para casa, meio ofegante e claramente assustado. E aí, viu alguma coisa? Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse tentando processar o que tinha visto. Não sei o que era, ele disse finalmente. Quando cheguei perto da janela, não tinha nada, mas quando voltei, vi uma sombra se movendo entre as árvores. Sombra como? Difícil explicar. Era como se fosse uma pessoa, mas diferente, mais alta, mais magra, e se movia de um jeito estranho, como se não estivesse andando normal. Ficamos o resto da noite acordados, conversando sobre o que tinha acontecido. Meu primo estava visivelmente abalado com o que tinha visto e eu também estava meio assustado. Na segunda de manhã, quando estava me preparando para ir embora, meu primo me pediu para não falar sobre aquilo para ninguém. Disse que as pessoas iam achar que a gente estava maluco ou que iam começar a inventar histórias sobre a casa ser assombrada. Voltei para a cidade com aquela história na cabeça. Era difícil acreditar no que tinha acontecido, mas ao mesmo tempo era impossível negar. Eu tinha ouvido o barulho, tinha participado da tentativa de descobrir o que era, tinha visto o medo no rosto do meu primo. Umas 2 semanas depois, meu primo me ligou, disse que o barulho tinha parado depois que eu fui embora, mas que tinha voltado alguns dias depois e que dessa vez estava diferente. Como assim diferente? Mais insistente. E não são só 3 batidas. Às vezes são 5, às vezes são 10. Como se estivesse ficando mais ansioso. Fiquei preocupado com ele. Disse que talvez fosse melhor ele vir passar uns dias na cidade, dar um tempo daquele lugar. Mas ele disse que não podia abandonar o sítio, que tinha os animais para cuidar. 1 mês depois, ele me ligou de novo. Dessa vez estava claramente desesperado. Precisa vir aqui, ele disse. A coisa está ficando séria. O que aconteceu? O barulho não para mais. É toda noite, desde que escurece até amanhecer. E não é só na janela do seu quarto. Agora é em todas as janelas da casa. Fiquei preocupado e decidi ir lá no fim de semana seguinte. Quando cheguei, mal reconheci meu primo. Estava magro, com olheiras profundas. Claramente não estava dormindo direito há semanas. Não aguento mais, ele disse.
Não consigo dormir, não consigo relaxar. É barulho a noite toda, em todas as janelas. Naquela primeira noite que passei lá, confirmei o que ele tinha dito. O barulho começou logo que escureceu e não parou até amanhecer. Não era só o padrão de 3 batidas que eu conhecia. Eram batidas constantes, em ritmos diferentes, como se fossem várias coisas batendo ao mesmo tempo. E não era só na janela do meu quarto. Era na janela da sala, na janela da cozinha, na janela do quarto do meu primo. A casa inteira parecia estar sendo assediada por alguma coisa. Durante o dia, tentei convencer meu primo a sair dali, pelo menos temporariamente. Mas ele estava teimoso. Dizia que não ia deixar nenhuma assombração expulsar ele da própria casa. Isso aqui é meu, ele disse. Não vou sair correndo por causa de barulho na janela. Mas eu via que ele estava no limite. Não estava comendo direito, não estava dormindo, estava claramente abalado psicologicamente. Na segunda noite, as coisas pioraram. O barulho estava mais alto, mais agressivo. E tinha uma coisa nova. Parecia que tinha alguma coisa tentando abrir as janelas. A gente ouvia o barulho das fechaduras sendo mexidas, das folhas de madeira sendo empurradas. Elas estão tentando entrar, meu primo disse com medo na voz. Quem são elas? Não sei, mas são várias. E querem entrar na casa. Ficamos acordados a noite toda, sentados na sala, ouvindo os barulhos ao redor da casa. Era aterrorizante. Parecia que a casa estava sendo cercada por alguma coisa que queria muito entrar. No dia seguinte, insisti para ele vir comigo para a cidade. Disse que a situação estava perigosa, que não era normal aquilo que estava acontecendo, mas ele continuou resistindo. Se eu sair agora, ele disse, quando voltar vai estar pior ainda. Tenho que resolver isso aqui mesmo. Como você vai resolver uma coisa que nem sabe o que é? Vou descobrir. E quando descobrir, vou dar um jeito. Naquela terceira noite, meu primo decidiu que ia enfrentar a situação de frente. Disse que estava cansado de ter medo, que ia descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo. Quando o barulho começou, ele pegou uma lanterna e disse que ia abrir a janela da sala para ver o que estava lá fora. Não faz isso, eu disse. É perigoso. Perigoso é continuar vivendo com medo. Vou acabar com essa história hoje. Ele foi até a janela da sala, onde o barulho estava mais forte. Eram batidas constantes, insistentes, como se alguma coisa estivesse desesperada para entrar. Está aí, é? Ele gritou para a janela. Quer entrar? Então entra! E antes que eu pudesse impedir, ele abriu a janela de par em par. O que aconteceu em seguida foi a coisa mais assustadora que eu já vi na vida. Assim que a janela abriu, a casa inteira ficou gelada. Não era só frio, era uma sensação de gelo que cortava até os ossos. E alguma coisa entrou. Não dava para ver direito o que era, mas era como uma sombra densa, escura, que se moveu pela sala como se fosse fumaça pesada. Meu primo ficou parado na frente da janela, olhando para a sombra. Tinha uma expressão estranha no rosto, como se estivesse hipnotizado. Fecha a janela, eu gritei, mas ele não reagiu. A sombra se moveu pela sala e depois foi em direção ao corredor que levava aos quartos. Meu primo a seguiu, como se estivesse sendo controlado por ela. Para com isso! Eu gritei de novo, mas ele continuou seguindo a sombra. Eles entraram no quarto dele e eu ouvi o barulho da porta se fechando. Fiquei ali na sala, gelado de medo, sem saber o que fazer. O silêncio que se seguiu era ainda mais assustador que os barulhos. A casa ficou completamente quieta, como se toda a vida tivesse sido sugada dali. Fiquei na sala o resto da noite, sem coragem de ir até o quarto ver o que tinha acontecido. Só quando amanheceu é que me atrevi a ir lá. Abri a porta do quarto devagar e vi meu primo deitado na cama. No primeiro momento, pensei que estivesse dormindo. Mas quando cheguei mais perto, vi que alguma coisa estava muito errada. Ele estava roxo. Não roxo de hematoma, mas roxo como se tivesse congelado. E os olhos estavam abertos, arregalados, com uma expressão de terror absoluto.
Tentei acordar ele, chacoalhar, gritar o nome dele, mas estava morto. Não tinha nenhuma marca no corpo, nenhum ferimento, mas estava claramente morto. E tinha uma coisa terrível. Mesmo morto, a expressão de terror no rosto dele era tão intensa que dava medo olhar. Era como se ele tivesse visto alguma coisa horrível demais para a mente humana processar. Saí da casa correndo e fui até o vizinho mais próximo para chamar ajuda. A polícia veio, o médico veio, mas ninguém conseguiu explicar o que tinha acontecido. O laudo médico disse que foi parada cardíaca, mas não conseguiram explicar por que ele estava roxo daquele jeito, nem a expressão de terror no rosto. Eu contei para a polícia sobre os barulhos na janela, sobre a sombra que entrou na casa, mas dava para ver que eles achavam que eu estava inventando história ou que estava em choque. No final, arquivaram o caso como morte natural. Disseram que meu primo deve ter tido um ataque cardíaco durante a noite e que o roxo na pele era algum tipo de reação post-mortem. Mas eu sei o que vi. Sei que alguma coisa entrou naquela casa quando ele abriu a janela. E sei que essa coisa matou ele. O sítio foi vendido logo depois, bem barato. Ninguém da família queria ficar com ele depois do que aconteceu. E até onde sei, a pessoa que comprou nunca foi morar lá. Usa só para plantar algumas coisas, mas não dorme na casa. Faz uns 2 anos que isso aconteceu e eu ainda tenho pesadelos com aquela noite. A sombra entrando na casa, o frio que cortava os ossos, a expressão de terror no rosto do meu primo. E a pior parte é que nunca vou saber o que realmente aconteceu naquele quarto. O que ele viu que causou aquela expressão de terror? O que a sombra fez com ele? Às vezes, fico pensando se eu devia ter feito alguma coisa diferente, se devia ter impedido ele de abrir a janela, se devia ter entrado no quarto para ajudar ele. Mas na hora, estava paralisado de medo. Até hoje, quando ouço barulho na janela à noite, sinto um arrepio. E sempre que passo perto de alguma casa isolada no interior, lembro daquela noite terrível. Acho que tem coisas neste mundo que a gente não consegue entender. Coisas que é melhor deixar do lado de fora, mesmo que batam na nossa janela pedindo para entrar. Meu primo aprendeu isso tarde demais. E agora ele está morto, levando consigo o segredo do que viu naquela última noite.